Ai meu Deus, que eu ia cair agora. Oi, cabelos e cabeludas, tudo bom? Eu trouxe novamente o Lucas do canal do Peludinho, que você já conhece. Nossa, eu tava gravando, velho! Tava. Que já é íntimo daqui da gente. O link do canal dele vai ter aqui na descrição, junto com um vídeo que ele também participou aqui no canal, tá? Então clica lá, já deixa o like nesse vídeo, Sim. deixa o like no próximo vídeo e vamos pro papo, que hoje a gente vai falar sobre experiências que a gente teve na época da escola, quando tava deixando o cabelo crescer e assumindo e tudo mais, e como é que foi pra mim e como é que foi pra ele também, tá? Então continua acompanhando o vídeo. Então, Lucas, como é que foi pra você na escola? Na fase do ensino médio, né? Quando era fundamental, você tinha o cabelo cortado. Sim, eu sempre deixei o cabelo cortado, bem curtinho e tal. Não gostava de deixar ele crescer. Tentei 2 vezes, uma na sexta e uma na sétima e uma vez na 8ª série, de tentar deixar ele crescer, mas não pra ele ficar natural, pra eu alisar ele, fazer alguma coisa que ele não ficasse da forma que ele é. Porque eu queria ser emo naquela época, então, mas foi muito complicado. Você tá falando assim, da época que você queria ser emo, lá no fundamental. Queria ser aqui. Tá. Tá, mas agora, tipo, recentemente, foi no ensino médio, você tava Isso, deixando. foi no ensino médio. Tipo assim, eu não deixei o cabelo crescer sozinho, eu não digo que foi uma escolha totalmente só minha, de deixar o cabelo natural, porque foi, na época, a minha amiga Karina, como eu já falei nos vídeos, ela tava deixando o cabelo natural dela também crescer. Ela e o namorado dela estavam deixando, o namorado dela, estavam deixando o cabelo crescer junto pra ver como ficava. Aí, tal, e ela ia falando de cabelo, ia vendo, e ela tava se aceitando legal, eu não sei, mas me deu vontade de deixar também. Foi no sentido, né, pra você? Isso, aí eu entrava no Instagram, tipo, não foi tipo logo assim, eu vou deixar tudo crescer e tal. Não, eu fui pesquisando, fui tentando ver, aí achei, fui tentando achar meninos. Então eu tive uma base dentro de casa, uma base boa, pra eu não ficar tão vulnerável a comentários. E tipo, na época eu tinha ficado no meio de amigos, o Jason tava me deixando o cabelo crescer, a Karina tava também procurando métodos de como deixar o cabelo legal e tudo mais. E a gente tava nesse meio, chegava uma época que a gente ia pra escola e ficava com o cabelo o dia todo. Lá dentro da escola, falaram alguma coisa, algum comentário atacando, sendo racista, sendo preconceituoso referente ao seu cabelo? Dentro da escola, não tive assim. Mas no trabalho, eu trabalhava na época em um escritório de construção e tal. E quando eu fui contratada, eu tinha o cabelo curto. Era só em cima, só não era nem mecânico, era bem socialzinho, bem baixinho, só 2 dedos assim de cabelo. E eu fui contratada e tal, conforme eu fui deixando crescer, teve 2 dias que tipo, eu me impressionei assim da forma que as pessoas me olhavam. Porque eu tinha mudado de área, eu ficava bem no corredor da empresa. E as pessoas passavam e tipo, me olhavam meio estranho, passavam comentando. Que foi o dia que eu acolhi atrasado e eu tinha que arrumar meu cabelo todo dia naquela época porque ele tava muito curto. Meu cabelo o meu tipo de cabelo, ele não é nada prático por isso. Eu também não foi, fazia bastante revitalização. Nada dia prático. de manhã, Eu tinha que arrumar. molhava o cabelo, passava creme e tudo mais. Exato, todo dia era o mesmo processo. E teve um dia que eu acordei muito atrasado. E eu tive que, se eu não fosse pra empresa aquela hora, ia demais, eu era jovem aprendiz, era meio complicado. Aí eu fui direto pra empresa, cheguei lá, vi que não tava nada acontecendo, tava um lado da cabeça assim, o outro assim, me senti horrível aquele dia, as pessoas passavam, me olhavam comentando e tal, e isso era ruim. Depois de um tempo, logo quando eu tava saindo da empresa, quando eu já tava grandinho já, eu pegava, pra ele ficar maior, quando era pequeno, aí eu peguei e fiz ele totalmente, deixei esse cacho nenhum, deixei ele bem patrão C, assim, tava sendo um na época eu tava curto, mas na época como não tinha muita gente, tava parecendo muito grande. Aí tava lá arrumando o cabelo, tava arrumando mais uma vez, porque meu cabelo, por mais que eu estique ele sempre vai voltar o cacho, por causa do ar-condicionado, por causa tal. Ele sempre vai voltar o cacho, mas tinha que frisar de novo, né? Isso. Eu tinha que voltar de novo pro banheiro e esticar o cabelo de novo. Aí eu tava lá arrumando o cabelo no banheiro e tinha um cara com o cabelo bem. Tinha um cabelo bem pequenininho e um cachinho bem pequenininho. Aí eu falei assim, nossa cara, ninguém fala aqui a respeito do seu cabelo, né, tal, não falaram nada. Eu falei assim, não, porque eu já entrei na empresa, né, porque eu entrei na empresa com o cabelo curto, foi crescendo, então o pessoal meio que foi acompanhando esse crescimento. Ele, porque eu tive que cortar meu cabelo pra entrar na empresa. Foi um dos requisitos da empresa pra ele poder entrar, porque ele lidava com clientes e tudo mais. E eu fiquei muito tipo, nossa cara. Pelo menos pra mim, na escola eu sofri alguns comentários e eu era alvo, assim, dos olhares dos professores. Tinha um professor específico
que sempre fazia questão de chamar a atenção pra mim durante a aula do cabelo. Falou assim, olha o cabelo do Arthur, tá ficando grande, não vai cortar mais não. Aí também, durante a formatura, né, que tem aquele chapéu maldito que a gente tem que usar, né, que não entra no nosso cabelo. Outro fator que é racista, que é aquele chapéu que acredito que ele tenha sido feito só para cabelos lisos ou cachos bem abertos. Ele então não entrava direito na minha cabeça, né? Aí durante a formatura eu fui convidado para entregar um presente pro professor, né? E tudo bem, tava lá subindo no palco para pegar o presente e dar pro professor. Ouvi de um colega de sala que estava estudando junto comigo que ele me chamou de Tim Maia. É lógico que é uma honra, né? Seria uma honra ser o Tim Maia, pelo amor de Deus. Só que o modo que ele falou, que foi totalmente pejorativo, na época me deixou meio que mal, porque eu era uma pessoa mais insegura e o cabelo estava começando a crescer, então eu não tinha um discurso que eu tenho atualmente. Tava numa aceitação. E estava em público também, quando ele soltou esse comentário, estava num momento ali que era especial, que era para ser marcante, e foi, né, depois desse tipo de comentário. E eu fiquei pensando sobre, atualmente eu parei para pensar sobre essas coisas que eu passei na escola e não falava nada, porque eu não tinha o discurso que eu tenho atualmente, e que eu fingia que não me incomodava, e que ele tava lá assim, ó, sorrisinho na cara, tá felizinho, sabe, esse tipo de coisa. Mas o mercado de trabalho eu não tenho nenhuma experiência, porque eu ainda não fui no mercado de trabalho. Inclusive, tá, quem quiser ter me contrato, eu estou aqui disponível. Nossa, tem outras conversas nisso, tá? Que é péssimo esse negócio. Eu já tô imaginando. Em trabalho, eu já passei por muita coisa. Muita coisa. Pra vocês que não sabem, eu tive que sair de casa por causa da minha opção sexual. Da minha orientação sexual. E aí eu tive que procurar trabalho. Só que eu ia em várias entrevistas e a única experiência que eu tinha na época, logo quando eu saí de casa, era a experiência no administrativo e tudo mais. E eu ia fazer entrevistas para administrativo, ia fazer entrevistas para outros lugares e nunca passava. Eu sempre chegava até o final da entrevista, tipo assim, tinha prova, aí tinha dinâmica, aí tinha outra dinâmica, aí tinha conversação, aí você se apresentava, eu passava por todas essas etapas. E cada etapa era comissão, pra quem tá trabalhando é falta. Quando chegava no final da entrevista, na hora de falar quem passou e quem não passou, eu não passava. Tipo, quem passava eram as pessoas. Mas você tem sido tivesse bom nas outras etapas, né? Isso, e tipo, tinha entrava no quesito da estética. Exato, tinha a estética e tal. Aí, tipo, quando chegava no final, eu falava, ia fazer o perfil da empresa, entrava em stand-by, esse tipo de coisa. Aí, teve uma que eu me senti muito constrangido, que foi muito horrível mesmo, porque eu tava procurando trabalho de novo e tal. Eu fui numa entrevista de corretor de imóveis online. E quando eu fui pra lá, tal, fiz uma entrevista sobre a empresa e tudo mais. E depois era tipo assim, você tinha que fazer um curso para você entrar, ok. Mas era da sua escolha entrar no trabalho ou não. Você que escolhia entrar ou não no trabalho. Aí pegaram e aí eu fui passando todas as etapas, tal, eu fui conversar com que no caso seria o meu gerente se eu quisesse entrar pra vaga. Quando eu fui conversar com esse cara, tipo, tava eu e mais duas pessoas, uma menina loira, uma menina loira, branca, e um japonês e eu. E eu sentei do lado do cara. O cara tava tipo assim, eu era o cara, o guarda era eu, e as duas pessoas estavam na frente dele. Em nenhum momento durante a entrevista ele olhou pra minha cara. Isso, você estava do lado dele. Isso, eu estava do lado dele, em nenhum momento ele olhou na minha cara. Ele estava com o cabelo solto. E tipo, antes, tipo assim, e eu já via que já tava tendo um negócio e eu sabia que era a respeito da minha estética e tudo mais, que antes, no início da entrevista, o cara foi perguntar se eu tinha entendido tudo, como que era, um outro cara, que era que fazia a triagem. Tinha um cara que ele tinha cabelo longo também, porque eram duas pessoas que estavam fazendo, eram dois entrevistadores numa sala, tinha uma menina aqui e um cara aqui. Aí eu tava bem na frente da menina, aí a menina tava entrevistando um cara, tava na entrevista também, e ele tinha um cabelo longo, até aqui assim, mais ou menos, liso, preto e barba e tal, tava vestido formal também, como eu estava. Em nenhum momento da entrevista ela perguntou se ele aceitava cortar o cabelo. Em nenhum momento ela perguntou se ele aceitava cortar o cabelo. Quando eu fui fazer a entrevista, ela falou assim, porque aqui na empresa a gente tem uma normas estéticas, você aceitaria cortar o cabelo, prender melhor,
fazer alguma coisa pra mudar ele, aí eu aceitaria aprender, que é o máximo que eu faria, aprender o cabelo, aceitaria aprender. Aí foram e tá bom. E aí eu já fiquei, né, meio estranho no lugar. Aí fui pra entrevista no cara de gestor e ele fez isso. Me senti horrível. Aí depois, tipo assim, aí a mulher que estava sentada também junto com a gente, estava olhando a entrevista sendo feita, entrevista não, ele apresentando, como ia ser como funcionário, ela pegou e, tipo, quando a gente saiu, ela falou assim, então, vocês entenderam tudo bonitinho e tal, ok. Sexta-feira, acho que a gente estava numa quarta, ela falou assim, na sexta-feira eu retorno pra vocês pra ver se vocês querem realmente a vaga, se vocês gostaram, se vocês se identificaram, porque era de corretor online, mas tinha uma hora que você ia ter que lidar com o cliente, você tinha que levar o cliente na casa. Era meio autônomo, uma coisa de corretor, não tinha um piso. E era por isso que você escolhia a vaga ou não. Aí ela falou assim, sexta-feira eu retorno pra vocês pra ver se vocês querem ou não. Eu vou ligar pra vocês pra dizer se vocês querem ou não. Não ligaram pra mim até hoje. Eu trabalhava, e tem outra também, que eu trabalhava de operador de caixa. Foi antes das experiências da entrevista. Eu trabalhava como operador de caixa no supermercado. No meu nível de experiência e de coisas que eu já tinha feito, de cursos e tudo mais, seu currículo, né? O meu currículo era muito melhor, tipo, era muito expressiva, tipo, a diferença do meu grupo que as pessoas estavam lá. Ok, passei, fui até o último e tal. Aí no dia mesmo ela falava se você passou ou não. Aí eu fiquei lá e ela falou assim, então, eu vou falar o nome das pessoas que passaram, não passaram, tudo mais. Aí eu fui falar o nome de todo mundo. Aí ela falou, o meu tinha passado, essas pessoas que não passaram foram embora. Aí no final ela falou assim, só vou esperar pra vocês aguardarem um instante, que eu vou só pegar os documentos pra vocês assinarem, pra vocês verem os documentos que tem que trazer. Mas só preciso conversar particularmente com o Lucas. Lucas, pode vir aqui lá da sala comigo, por favor? Eu falei assim, tá bom. E eu tava de cabelo preso, tava de afro-buff preso, aqui, nessa altura, assim, sabe? Bem aqui no meio da cabeça. Não tava, tipo, prendendo até aqui, assim, sabe? E meu cabelo tava muito curto na época. Aí ela pegou e, tipo assim, me chamou pra fora da sala e falou assim, então, Lucas, é porque na empresa a gente tem normas e tudo mais. Você aceitaria prender o seu cabelo melhor? Porque parece que ele parece ser meio difícil de prender. Ela falou bem desse jeito. Ele parece meio difícil de prender. Meu cabelo já estava preso. Como meu cabelo era difícil de prender, se ele já estava preso. Aí, e como eu já estava muito desesperado de emprego, já tinha um monte de coisa que eu tinha que fazer. Eu já estava num momento muito crucial da minha vida que se eu perdesse aquele emprego, eu não tinha. Eu falei, não, prendo ele mais, o que for, não precisa. Eu prendo ele mais pra trás. Aceitei a vaga, fazer por status. Depois, passou o tempo, eu tive uma chefe muito boa por causa dessas normas, reclamaram pra ela também por causa do meu cabelo, que eu atendia no caixa com o cabelo no afro-puff, solto em cima, e aí ela ainda foi, tipo, bem, ela não foi racista quando ela foi falar a respeito do meu cabelo. Ela falou assim, então, eu não vou pedir pra você prender esse cabelo, porque senão é o caso. Seu cabelo é lindo, ele é legal desse jeito, ele faz parte de você, e eu entendo que, mas por causa de você, pode acontecer complicações. Você aceita trançar o seu cabelo, prender ele no copo, fazer de uma forma diferente, porque eu tô sendo cobrado por causa disso. Aí eu falei assim, não, prende, a gente conversou direitinho, eu falei, ia prender copo. Aí teve um dia que eu peguei, foi festa junina na empresa e tal, a gente ia se vestir, se a gente quisesse vestir a característica, e atendia no caixa desse jeito. O que eu fiz? Deixei o meu cabelo solto, só coloquei um chapéu de palha, né? E uma blusa xadrez e atendi no caixa desse jeito. Aí chegou uma hora que já tava perto do final do meu expediente, aí chegou um cara e meu caixa tava vazio, muito vazio. Aí eu peguei e tirei o chapéu, né? Tirei o chapéu porque tinha uns grampos que estavam machucando, tirei o chapéu e comecei a balançar o cabelo assim, porque ele tava amassado. Comecei a balançar o cabelo assim pra só fazer um volume na parte de cima. Nesse momento chegou um cliente. Aí eu disse, nossa, que não sei o que, não balança muito esse cabelo, senão eu não quero pegar piolho, né? Não sei o que. Aí como eu tava trabalhando, eu não podia falar nada. Então eu fiquei quieto, ok. Aí nisso, tipo, aí a mulher dele foi conversando e tal. Aí no final, tipo, a gente tava todo mundo conversando, zoando, né? Ele me zoando, ele achando até no nível normal. Aí, tipo assim, quando a mulher dele, tipo, começou a falar que era recalque por causa que ele não tinha cabelo, que ele era careca, ela deu vontade de acender o boné dele e viu que, tipo, era careca a parte de cima. Aí eu falei assim, até por isso você tá zoando meu cabelo, né? Porque você não tem, né? Não sei o que. Aí ele, que não sei o que, cabelo igual o seu eu tenho no cu, sento nele todo dia. Eu fiquei muito puto quando eu ouvi isso, mas ao mesmo tempo eu não poderia fazer nada porque eu tava trabalhando e qualquer coisa que eu fizesse ali, eu tava na experiência, eu poderia ser demitida. Até a mulher do cara achou isso muito escroto, ele ter falado que ele brigou com ele, pediu muito, mas tipo, são coisas que vão acabando com o seu dia, entendeu? Tipo, no bairro onde eu morava, antes de ter saído de casa, como já tinha meu irmão e várias outras,
já tava começando a crescer mais rápido no bairro onde eu morava, pessoas com cabelo black, você não ouvia, tipo, bombril, repolho, brócolis, essas coisas, zoando. Quando eu saí de casa, eu fui pra casa da minha tia e tal, depois eu fui pra minha casa do meu avô e depois eu fui morar sozinho. Quando eu fui morar sozinho, eu fui morar na região do Itaim, onde eu tô hoje. E não tem uma vez que eu ande na rua lá que eu não sou xingada. Se não é por um adulto, é pelas crianças. Não tem uma vez. Teve uma vez que eu tava andando na rua, e tinha uns caras que estavam parados. Aí eu passei e eles começaram a andar também. E quando um deles viu eu passando, eu tava com o cabelo muito armado aquele dia. Eu falei assim, nossa, um dia desse, parece um ninho de gavião. Uma vez eu derrubei um ninho de gavião de uma árvore, era igualzinho, que não sei o que, sabe? Aí, tipo, chama de bombril e tipo, chama de Black Power, mas no sentido pejorativo. Zoam demais, as pessoas de lá, tipo, não te respeitam em momento nenhum. É muito normal eu andar na rua e ouvir no fundo, bombril, vai cortar esse cabelo, tudo mais, entendeu? Passar na frente de salão e todas as mulheres e todos os homens que estão dentro do salão ficarem te encarando, tipo, você percebe que o salão tá uma barulheira, tá todo mundo conversando. Você passa, um cutuca o outro e aponta, todo mundo fica quieto vendo eu passar. Como se você tivesse o dever de entrar lá dentro do salão. E quando eu termino de passar, o barulho começa de novo. Então, eu não tive nenhuma experiência assim no mercado de trabalho, até porque eu não entrei ainda, mas atualmente já estou procurando emprego, então eu estou percebendo como é que as coisas funcionam. É sempre aquilo, quando você tem um cabelo cacheado, Black Power, recomendo que você tenha que procurar vagas em lojas, coisas que sejam estilosas, alternativas e exóticas por conta do cabelo. Então já estou vendo que eu não posso trabalhar dentro de uma empresa, porque meu cabelo chama muita atenção, ou não está dentro das normas da empresa, né? As benditas não normas. Não pode trabalhar com o público numa empresa formal, porque seu cabelo não passa a seriedade. Sendo que não faz nenhum menor sentido, porque a gente pode usar ele preso e de qualquer jeito, né, o que tem que passar seriedade é o nosso discurso e como a gente trata o cliente ou quem quer que seja dentro da empresa. Às vezes a questão não é nem usar o nosso cabelo preso, porque tem muita gente no meio administrativo, tem muita gente no meio mais sério de trabalho que tem o cabelo liso e longo. E eles não são obrigados a aprender o cabelo É por conta da estrutura mesmo. E até recentemente, nos últimos vídeos que eu gravei, perguntaram se eu teria coragem de cortar o cabelo para poder entrar numa vaga de emprego. Mas eu sei que tem muita gente que precisa, que nenhuma vez minha mãe disse assim, você deveria cortar esse cabelo, porque senão você não vai conseguir emprego. Eu falei assim, não, mas eu não vou cortar meu cabelo, porque se eu for trabalhar na empresa, eu vou ter que visitar com o cabelo assim. Ela falou assim, mas não adianta nada você não cortar o seu cabelo, porque se você não corta, vai ter outra pessoa que vai cortar e vai entrar. E eu sei que acontece isso, cada pessoa passa por uma vida, uma situação diferente, tem gente que não tem como ficar optando por ter cabelo e não ter dinheiro, e é muito trágico. Ainda mais nesse momento que a gente tá em crise, né? Porque não se consegue um trabalho fácil e tudo mais. E é muito tenso isso acontecer. Eu já fiz entrevistas para farmácia, já fiz para telemarketing, fiz para administrativo, já fiz para mercado e sempre eu sou barrado nessa parte da estética, exatamente. E tipo, é uma estética racista, porque, entendeu? Porque aceita os caras de cabelos longos e também é machista. É de uma questão de gênero, porque se as mulheres podem trabalhar de cabelo comprido, que os homens não podem trabalhar. Porque existem meninas que trabalham no caixa, com Black Power enorme, lindos, maravilhosos, isso é ótimo. Sim, e tipo, os homens não podem. E isso já é uma outra questão que já é barrada na gente, porque menino de cabelo longo é tabu. Não tem jeito. Menino de cabelo longo é tabu. Quando olham pra gente e vê a gente com o cabelo assim, tipo, ok, é adolescente, isso é uma época, alternativo, vai passar, moda, vai cortar o cabelo, entendeu? Mas não é assim. Hoje em dia, não sei se alguns de vocês meninos conversam comigo, sabem muito a respeito da minha história, da importância que o cabelo foi na minha vida. Então, tipo assim, ele já faz parte da minha personalidade. Se um dia eu tirar ele, se um dia eu cortar ele, acontecer alguma coisa com ele, vai ser uma parada muito brusca. Porque eu já tenho uma vida em torno dele, tipo, o canal já é em torno dele, a minha autoestima subiu em torno dele. Eu sou uma pessoa hoje melhor por causa dele, entendeu? Parece tão idiota porque é cabelo, mas foi um estopim, entendeu? Por exemplo, uma pessoa, tipo, ela é tipo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas tipo, uma pessoa que teve espinha a vida toda e ela foi muito machucada porque ela tinha espinhas e era muito feio.
o dia que ela tira aquilo, o dia que ela fica com a pele dela normal, ela não vai querer parar de tomar remédios ou voltar até a pele dela. É um peso que ela tira em cima dela. E eu Exato. já percebi que é muito cruel a estética no quesito masculino, porque primeiro que o mercado de trabalho não aceita, né, o cabelo masculino, ainda mais Black Power. Exato. É mais comum o cabelo liso, né, de cabelo longo. Ou meninos que têm o cabelo cacheado, mas é mais aberto e pequeno. curto. E também que é muito ligado à sexualidade, né? As marcas também não dão visibilidade para os garotos. Você pode procurar produtos para cabelo cacheado ou até mesmo liso. O que tem? Clear Man lá com... Cristiano Ronaldo aparecendo, passando a mão no cabelo liso dele. E tipo, agora tá começando a ter meninas e tudo mais, é ótimo, mas a gente também quer ver garotos, a gente também quer ver a representatividade masculina, que conta muito pra gente. Até tá crescendo, mas tá crescendo muito devagar. Muito. Agora, tipo, essa online tem tipo, aquele esse crescimento man. Só É, que não você foi viu feito pra homens. E você viu algum canal masculino testando? Eu não vi. Eu não vi nenhum garoto recebendo esse produto pra testar. Só que, tipo, esse produto é só o SOS Crescimento que foi dado pras meninas que colocaram man e descobriram que ajuda na barba também. Então, aí fizeram man, mas só colocaram man é o mesmo produto. Não foi algo pensado nas nossas necessidades. E a gente sabe que essas marcas não são boazinhas e resolvem colocar representatividade, mas sim é mais para público, para vender mesmo. Então, por isso que a gente sempre fala que vocês têm que exigir mesmo, que eles só vão colocar representatividade masculina quando eles verem Quando que eles tem verem a público. procura. Por exemplo, vocês aparecendo já é uma ajuda muito grande até pra gente. Tipo, vocês aparecendo no Instagram, do Instagram das marcas, Salon Online, Cachos Poderosos, Lola, Embeleze meus cachos. E comentando, é L'Oréal, bom pra gente, obviamente, a gente tá comentando, trabalhando com isso. seguindo e tipo, dando visibilidade pros nossos vídeos que falam a respeito de produtos também, porque aí sim vai ter o crescimento, eles vão ver o público e eles vão ir atrás. E vão entendeu? começar a vender, porque a gente sabe que é tudo. E vai virar uma dinheiro. coisa comum, porque hoje já está mais comum nas mulheres de cabelo cacheado. É preciso agora uma movimentação masculina para que isso vire uma coisa comum também, entendeu? E voltando aquilo sobre receber comentários na rua, teve uma vez que eu tava caminhando perto de uma avenida que tem lá perto de casa, e aí passou uns caras dentro de um caminhão e falando assim, esse cabelo aí é peruca? E gritando muito alto, e tipo, eu tava sozinho, foi muito constrangedor. Também teve uma vez que eu estava num restaurante junto com a minha mãe almoçando, e veio uma criança branca, né, e perguntou se o meu cabelo era peruca e se podia tocar, sabe? Por mais que possa parecer fofinho uma criança vindo falar, a gente vê como que tá enraizado o racismo na sociedade. E outra coisa que é muito que o cabelo como o nosso não resiste, tem que ser feito sem que é peruca. E outra coisa que eu também já percebi que é muito cruel é que nunca é tipo, seu cabelo é ridículo, é feio. Não tá dentro das normas. Você poderia aprender ou você poderia cortar um pouco. Isso por exemplo, hoje em dia, eu já tava cursando isso É muito velado. Exato, isso já é um racismo velado. Hoje, como temos leis a respeito disso, que punem pessoas que fazem esse tipo de racismo, elas não podem fazer, eu não vou te contratar porque você é feio, eu não vou te contratar porque você tem cabelo ruim. Ela não fala que você não tá dentro da norma, vai ser de uma forma escondida. Que não faça alguma coisa porque a empresa quer se comunicar com a imagem e tal. Vão sempre usar esses artifícios, essas palavrinhas chaves assim pra falar que não, seu cabelo não é bonito, a gente não quer esse cabelo aqui, que você não passa a imagem da empresa, que a empresa é muito séria, que eu não sei o que tem a ver o cabelo com a seriedade da empresa, até porque, né, eu acredito que tem que ser porque foi uma imagem séria, foi criada em cima de uma estética branca. Isso. Então, tipo, uma estética europeia. Exato. Então, querendo ou não, isso acontece. E é a questão da gente querer mudar isso. Da gente se mostrar e colocar a gente falar que a gente existe, a gente falar que a gente quer, que a gente tá aqui, que a gente vai aceitar nosso cabelo sim. Eu sei que é muito fácil pra mim vir aqui falar pra vocês aceitarem o cabelo de vocês, mas eu sei que cada um tem a sua vivência, mas a gente tem que tentar resistir o máximo que a gente conseguir, porque é muito importante. Tem um cara, o Rubens, ele faz parte de Militância Negra, o pai dele é negro e tal, fez parte da Pantera Negra também, e ele tem Black Power 4C. E ele trabalha no escritório de advocacia, mas ele trabalha nesse escritório porque o pai dele é dono desse escritório. E lá dentro, as pessoas não sabendo que ele só trabalha ali porque o pai dele é o dono, perguntam como você conseguiu entrar na empresa com esse cabelo?